Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas. Lucas capítulo 7, versos 11 a 17. Lucas 7, 11 a 17. Está escrito: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém. Eu quero pensar com vocês sobre o tema: quando Deus visita o seu povo. Quando Deus visita o seu povo. Este relato tem como base uma pequena família. Nesta família aconteceram algumas alegrias. Primeiro, o casamento. Depois, o nascimento de um filho, que veio a ser a esperança do casal. Mas um dia o marido morre, deixando a mulher viúva com um filho para criar. Esse filho era não só o centro dos afetos dessa mãe viúva, mas era a garantia do seu futuro. Porém, a doença chega também na sua casa outra vez, e o filho adoece, e o filho é arrancado das suas mãos, e o filho único dessa viúva morre. Morre com ele a esperança. Morre com ele o futuro, morre com ele o amanhã. E esta mulher vai levando para o cemitério, não apenas o seu filho único, mas ela vai levando para o cemitério o seu futuro. Diz a Escritura que numerosa multidão acompanha esta viúva enlutada, para enterrar seu filho único. E no verso 12, somos informados que Jesus também se aproxima dessa cidade, dia depois de fazer um grande milagre, da cura de um servo de um centurião, acompanhado dos seus discípulos, acompanhado de uma grande multidão. Quando então, na saída da cidade para uma caravana e na entrada da cidade para outra caravana, as duas se encontram. Uma levando um filho morto, destinado a viver. A outra liderada por um filho único, destinado a morrer. E nesse momento então, acontece algo sublime, acontece algo glorioso, inusitado, inesperado, extraordinário. Jesus para o cortejo fúnebre, para espanto e surpresa de todos. Jesus olha para aquela mulher viúva, enlutada, chorando, e diz a Bíblia que ele a vê,
que Ele se compadece dela, que Ele dá uma ordem para ela: não chores, que Ele estanca a sua dor, dando uma ordem ao que estivera morto para se levantar. A morte tem ouvidos, e a morte precisa ouvir aquele que é a ressurreição e a vida. E aquele que estivera morto se levanta, e Jesus devolve aquele filho único à sua mãe. E a reação da multidão é notória. Diz o texto que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aqui é a manifestação do Filho de Deus. Aqui é a manifestação daquele profeta prometido lá para Moisés, que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, mas mais poderoso, o próprio Filho de Deus. Como lemos aqui hoje, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora Ele nos fala pelo Filho, a sua máxima revelação. E diz a Bíblia que este fato foi divulgado por toda a Judéia. Notem vocês que o milagre acontece lá na Galileia, lá no norte da nação, mas ele reverbera, ele ressoa para outras regiões, chegando ao sul da nação, chegando à Judéia e toda a circunvizinhança. Esse texto então enseja-nos 6 lições que eu passo a descrever com os meus irmãos a partir de agora, com o tema: quando Deus visita o seu povo. A primeira lição que eu quero destacar, irmãos, é que Jesus enxerga a nossa dor. Veja comigo, por favor, o versículo 13. Vendo-a o Senhor. É notório isso, que não diz o texto que essa mulher viu a Jesus, nem que qualquer outro membro da parentela visse a Jesus, ou mesmo que a multidão, a caravana da morte que acompanhava esta mulher, visse Jesus. É Jesus quem toma a iniciativa, é Jesus quem abre a porta da esperança e vê esta mulher. E notem comigo que o cenário era um cenário dos mais dramáticos, porque eu estou falando da morte de um jovem, eu estou falando da morte de um filho único, eu estou falando da morte de um filho único de uma viúva, eu estou falando de um caixão que levava seu filho e seu futuro. E diz a Bíblia que Jesus vê, Ele vê. E a primeira verdade que eu gostaria de aplicar hoje aqui para nós, irmãos, que bendito seja Deus, nós não estejamos no mesmo cenário, da mesma circunstância, mas também há cenários na nossa vida, na nossa família, que nos incomoda, que nos inquieta, que nos aflige. E talvez, mesmo indo e vindo, mesmo trabalhando, mesmo descansando, mesmo vindo para a casa de Deus, nós carregamos na nossa alma algumas dores, alguns dramas, algumas angústias, que nós não sabemos lidar com elas, nós não temos poder para resolvê-las. Há alguns nós na nossa vida que nós não temos força para desatá-los. E eu quero dizer a você que está aqui hoje, você que nos acompanha, que Jesus também vê você. Ele vê você. Ele sabe quem é você. Ele conhece o seu passado. Ele conhece os seus traumas, os seus dramas, as suas dores, as suas lágrimas. Ele sabe como você está nesta manhã. Ele vê você, como viu aquela multidão, como ovelhas que não tinham pastor. Como ele viu aquele homem cego de nascença, que não havia outra chance para ele ser curado de uma doença, ou melhor, de uma situação física que nunca na história houvera sido revertida. Foi a primeira vez
que um cego de nascença foi curado na história da humanidade, e Jesus o vê. Eu quero dizer para você nesta manhã, que não importa a gravidade do seu problema, não importa por quanto tempo você sofre, não importa quão desesperado você esteja, Jesus está aqui e Ele vê você, Ele sabe exatamente como você está. A segunda lição desse texto, irmãos, é que Jesus se compadece de nós em nossa aflição. Vejam vocês no verso 13, que está escrito: vendo-a o Senhor se compadeceu dela. Eu acho isso impressionante, porque essa mulher não faz nenhum pedido para Jesus. Talvez ela está tão envolvida na sua dor e tão mergulhada no oceano das suas lágrimas, que ela não espera nada, ela não acredita em mais nada, ela não tem esperança nenhuma. Todas as suas esperanças estavam dentro daquele caixão para serem levadas para uma sepultura com seu filho. Essa mulher talvez já tinha jogado a toalha. Mas, mesmo mergulhada na sua dor, naufragando nas águas revoltas das suas lágrimas, diz a Bíblia que Jesus se compadece dela. E a palavra compadecer é uma palavra muito linda e rica, que significa padecer com. Não é mera simpatia. A palavra simpatia é você sofrer com. Mas a palavra compaixão é você sofrer dentro. É como se você mudasse de endereço e entrasse debaixo da pele da pessoa que está sofrendo. É você se colocar no lugar dela, como se ela fosse. E quando essa mulher vem chorando, diz a Bíblia que Jesus entra dentro da sua dor, mergulha no drama dela, sente com o coração dela, vê o desespero dela com os olhos dela, sente na alma a dor da alma dela e se compadece dela. Eu quero dizer a você que o Senhor Jesus não é insensível aos seus dramas, às suas dores, às suas lágrimas, ao seu sofrimento. Alguns de nós aqui sofrem talvez há anos uma dor doída e silenciosa, uma dor que não grita para fora, mas grita para dentro, que se arrasta ao longo dos anos, e que a pessoa já perdeu a esperança de ver uma solução, já caminha para o ocaso da vida, para jogar para dentro da terra todas as suas expectativas de um futuro feliz. E eu quero dizer para você que Jesus se compadece de você, Ele se importa com a sua dor. Como outras vezes nós encontramos que Jesus recebe um homem que fura o bloqueio da quarentena, onde estava imposto rigorosamente, tomado de lepra, que não podia se aproximar de ninguém, que não podia encostar a ninguém, e ele se prostra diante de Jesus, adora Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E Jesus se compadece dele, toca-lhe e diz: eu quero. Fica limpo. Jesus não tem náuseas de você, Jesus não sente asco de você, Jesus ama você a esse ponto de mudar-se para debaixo da sua pele e dizer: eu me importo com a sua dor, eu estou junto de você e dentro de você, sentindo o seu drama. Como Jesus olha agora para essa viúva e se compadece dela, sabendo o que é a dor de uma mãe lutada, o que é a dor de uma mãe de filho único, que agora vê escorregar das suas mãos o seu amado, como uma mãe viúva desamparada, que não tem mais garantias de futuro. Ele se compadece, e Ele se compadece de você que está aqui hoje, e você que nos acompanha.
Mas há uma terceira lição que eu gostaria de deixar com vocês nesse texto. É que Jesus também estanca as nossas lágrimas. Confira comigo o verso 13 ainda. E disse-lhe: não chores. Ô irmãos amados, talvez nenhuma palavra seja menos ou mais insensata ou menos sensível num funeral do que esta palavra. Funeral não é lugar de discurso, mas lugar de silêncio solidário. Se você já passou por essa situação na sua família, você se lembra disso. As pessoas que vêm fazer discursos longos para você agravam ainda mais a sua dor. Porém, quando Jesus disse para essa mulher: não chores, Ele não está dando uma sugestão, Ele está dando uma ordem. E ao dar esta ordem, Ele dá também o poder para estancar as lágrimas. Porque Jesus não tem apenas compaixão, Ele tem também poder. Porque compaixão sem poder é fraqueza. Poder sem compaixão é tirania. Mas Jesus tem compaixão e tem poder. Ele é capaz de sentir o seu drama e é capaz de resolvê-lo. Ele é capaz de sentir a angústia que ronda e cerca a sua alma e é capaz de debelar essa angústia. E Ele está dizendo para você hoje: não chores. Como Ele disse para aquele paralítico de Betesda, 38 anos numa maca: levanta-te. Um paralítico não pode levantar, um paralítico não pode andar, mas debaixo da ordem de Jesus, ele pode. Pedro disse para Jesus: o mar hoje não está para peixe. Mas de repente acende-lhe um lampejo de fé na alma e diz: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E se você lançar as redes, em nome de Jesus, o cardume aparece. Jesus disse para um homem da mão mirrada: estenda a tua mão. E aquele que estivera com a mão seca e nunca pudera fazer isso, sob a ordem de Jesus, a mão se estende, curada, restabelecida. Jesus dá uma ordem para dentro da sepultura de Lázaro, que já estava em estado de decomposição: Lázaro, vem para fora. E a morte tem que ouvir e arrancar as garras de Lázaro, e ele ressuscita com vida plena. Pois Jesus está aqui hoje dando uma ordem para você: pare de chorar, porque eu sou a solução. Eu trago a solução, eu trago a resposta, eu trago a libertação, eu trago o perdão, eu trago o consolo, eu trago a restauração para a sua vida. Não chores. Mas há uma quarta lição que eu gostaria de destacar no texto. Jesus triunfa sobre a morte que nos espreita. Olha comigo o verso 14. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. O que é maravilhoso é que Jesus não se afastou, Jesus se aproximou. Há determinadas situações em que, ao perceber que o drama é muito grande, o sofrimento é muito grande, e a nossa impotência é tão grande quanto o sofrimento do outro, nós nos afastamos. Mas quanto mais grave é o seu problema, mais Jesus se aproxima de você. Aproximando-se. E diz o texto que Jesus tocou o caixão, tocou o esquife. E parando os que o conduziam, eu imagino uma reação da multidão, eu imagino o murmúrio que surgiu por Jesus interromper um cortejo fúnebre.
Mas diz a Escritura que Jesus agora dá uma ordem. Jovem, ele não diz eu te peço, eu te aconselho, eu te sugiro, eu te recomendo. Não. Jovem, eu te mando, levanta-te. Mas um morto não escuta, um morto não age, um morto não reage, um morto não tem poder para acordar da morte. Irmãos amados, pensem comigo na aplicação espiritual desta ordem de Jesus. O que é que você hoje considera já morto na sua vida? Já desistiu? Já jogou a toalha? Não espera mais? Não tem mais expectativa? Secou na sua vida? Você já desistiu? Você e eu estamos hoje diante daquele que nós já lemos aqui em Hebreus 1. Ele é Deus. Ele é o Criador do universo. Ele é o Redentor da humanidade. Ele é aquele que venceu a morte e está sentado à majestade de Deus. Ele é maior do que os anjos. Ele tem todo o poder e Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E aquilo que hoje você diz assim, acabou, não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais solução, não pode mais ser revertido, pois Jesus está dando uma ordem a você, eu te mando, levanta-te. O que dá ordem dá o poder para que a ordem se cumpra. Ele é a ressurreição e a vida. E é por isso que a Escritura diz que no último dia, o glorioso dia da sua vinda, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Ele não teve apenas poder, Ele tem poder, Ele sempre terá poder, Ele é imutavelmente o mesmo. Quando Ele vier em majestade e glória, acompanhado de um séquito glorioso de anjos e dos remidos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Aquele que venceu a morte, aquele que arrancou o aguilhão da morte, aquele que é a ressurreição e a vida, está aqui nesta manhã, e Ele está dizendo, levanta-te, levanta-te. Mas há uma quinta lição que eu quero repartir com vocês. É que Jesus nos devolve a esperança. Olha o verso 15 comigo. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Eu fico imaginando o espanto da multidão. Eu fico imaginando esse moço se levantando e olhando ao seu redor, não sabendo exatamente onde está, não sabendo talvez exatamente por que a multidão está toda ali. Eu fico imaginando esse moço levantando-se, abrindo os olhos, acordando para a vida, e vendo aquele cenário, e a sua mãe com o rosto banhado de lágrimas, e ao mesmo tempo de espanto e de surpresa, correndo para abraçá-lo. E Jesus restaura a vida, e Jesus restaura a esperança, e Jesus restaura aquela casa, e Jesus restaura aquela família, e onde havia morte agora tem vida, onde havia choro agora tem alegria, onde havia desespero agora tem esperança. Talvez você veio para cá hoje com marcas profundas de dor, e você pode voltar para casa hoje com marcas profundas de consolo. Talvez você veio para cá hoje com o coração apertado de angústia, e hoje um bálsamo de Gileade pode ungir a sua alma, balsamizar o seu coração, enxugar as suas lágrimas e devolver a esperança para a sua vida. Quando Deus visita o seu povo, profunda compaixão, infinita sabedoria, ilimitada autoridade, maravilhoso poder,
bendito Salvador. Eu quero concluir com a sexta e última lição que eu quero destacar nesse texto. O resultado disso, a consequência deste portentoso milagre, aliás, a primeira ressurreição realizada no ministério de Jesus, ele vai realizar mais 2 ressurreições, a filha única de Jairo e o irmão único de 2 irmãs, Marta e Maria, a ressurreição de Lázaro. Mas confira comigo os versos 16 e 17. Você pode ler comigo em voz alta esses 2 versos, por favor? Vamos juntos? Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Quando Jesus faz um milagre na nossa vida e na nossa casa, isso produz reverência e temor. As pessoas vão perceber que esse Jesus que cremos, ele não é apenas um nome, ele é uma pessoa que está viva, que é o autor da vida e que ele está conosco e que ele age. Isso produz temor. Mas o texto diz que isso produz glória para Deus. E diz o texto que todos glorificavam a Deus. E diz mais, isso traz também a convicção de que a palavra de Deus e as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, porque todos diziam: um grande profeta se levantou entre nós. Isso era uma promessa de Deus, lá em Deuteronômio 18. Deus levantaria um profeta, não um profeta qualquer, mas semelhante a Moisés, maior do que Moisés, o seu próprio filho. E a convicção agora é que este profeta chegou, é que o Messias chegou, é que o Filho de Deus chegou, é que a promessa de Deus se cumpriu, é que quando Deus fala, você pode dar crédito ao que Ele diz, porque as suas palavras são fiéis e verdadeiras. E mais, diz o texto, e Deus visitou o seu povo. Eu quero dizer para você que Deus visitou o seu povo, Deus visitou a sua igreja, Deus visita nesta manhã a sua igreja pela sua palavra. Ele está aqui, e Ele é o mesmo, e Ele tem o mesmo poder, e Ele tem a mesma compaixão. Quando o Senhor visita o seu povo, não só a sua vida, não só a sua casa, não só a sua parentela, não só a sua vizinhança, não só seus amigos de círculo mais íntimo são impactados por esta notícia, mas isso reverbera para longe, para outras fronteiras, porque o verso 17 diz: essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. E eu chamo a sua atenção pela palavra todo, porque no verso 16 diz: todos ficaram possuídos de temor, todos glorificavam a Deus, e essa notícia divulgou-se por toda a Judeia, por toda a circunvizinhança. Talvez hoje você esteja engrossando uma multidão que carrega tristeza e dor. Num ano de pandemia, onde tantas pessoas estão sofrendo, tantas famílias enlutadas. Eu estava sexta-feira à noite em Belo Horizonte, encontrando alguns pastores queridos, dentre eles pastor Paulo Mazzoni, e ele me disse que na sua célula, pequenos grupos, com 31 pessoas, só dentro da sua célula, 6 pessoas foram ceifadas nessa pandemia. Tanta dor, tanta lágrima, tanto choro. Talvez você que veio aqui hoje passou por esse drama na família.
ou por um parente achegado, ou por um amigo próximo. Talvez você que está aqui, está vivendo uma situação que carece de uma intervenção sobrenatural e milagrosa do Senhor Jesus. Pois Ele está aqui hoje. E Ele pode hoje estancar suas lágrimas, terapeutizar sua dor e fazer o que nenhum homem tem poder para fazer, porque Ele é o Todo-Poderoso Deus. Eu quero orar com vocês, colocar a vida de cada um de vocês nas mãos do Senhor. Se você tem uma causa para colocar nas mãos de Jesus, faça isso agora. Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Deus bendito, nós te adoramos, porque Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que ouve, Tu és o Deus que sente, Tu és o Deus que age, Tu és o Deus que estanca as lágrimas, que cura a enfermidade. Tu és a própria ressurreição e a vida. Para Ti não há causa perdida, problema insolúvel, casamento sem solução, família irrecuperável. Para Ti não há pecador que não possa ser liberto e salvo. Não há pecado que Tu não perdoes, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é aquela dureza tão grande que se atribui a Tua própria obra ao inimigo. Meu Deus, em nome de Jesus, visita o Teu povo nesta manhã, trazendo consolo, trazendo paz, trazendo alívio, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, trazendo redenção. A Ti daremos a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos. Amém.